A paz do Senhor Jesus, Deus colocou no meu coração de vir aqui estar compartilhando algo com vocês. Como eu disse no vídeo anterior, eu vou contar testemunhos, né, da minha vida, porque eu sou um testemunho vivo, como eu disse. E hoje eu estava na academia pela manhã conversando com uma amiga lá e cheguei a contar e a conversar com ela, né, umas coisas que estavam passando na minha mente sobre as coisas que Deus já fez na minha vida, né. Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente, eu acho, do que eu já tive. Mas assim, uma das coisas que eu tava pensando muito, e foi o que eu dividi com ela de manhã, foi sobre o meu condicionamento físico, né? E eu, inclusive, eu vim da academia até contando para uma amiga no WhatsApp, contando um testemunho. E a pessoa que eu sou hoje, eu quero contar para vocês que eu já fui uma pessoa que não tinha saúde física, não tinha saúde emocional, não tinha saúde espiritual. E hoje, para honra e para glória de Deus, eu vou à academia, eu faço meus exercícios e é incrível porque eu não sou atleta, né? Claro, mas eu faço coisas que eu vejo pessoas com condicionamento, se você olhar até melhor do que o meu, não fazem. E outrora, né, anos atrás, eu não conseguia fazer. Então, assim, quando eu vou à academia, né, eu não tô contando isso porque não é para minha honra e para minha glória. Eu tô contando isso porque é para honra e para glória de Deus. Eu sempre gostei de me exercitar, mas por muitos e muitos e muitos anos da minha vida eu não tinha saúde para fazer isso. Todas as vezes que eu ia à academia, eu ia por um tempo e logo eu começava assim a passar mal, a sentir mal-estar, e isso sempre me impedia de continuar. E aí eu fazia um mês e meio, daqui a pouco eu tinha um teto preto, tinha uma coisa ruim e abandonava o exercício, abandonava a academia e não voltava mais, porque causa trauma, né? Quem já lutou com a saúde sabe como é que é. E eu já tive muitas questões e causavam traumas e eu passava muito tempo sem voltar, porque eu não queria passar mal de novo igual eu passei. E o mais interessante é que eu ia nos médicos, eu ia no cardiologista, o cardiologista fazia um monte de exame, tá tudo bem, vai malhar, você tá ótima, né? E ia na nutricionista, não, tá ótimo, você não tem nada, você não tem nada, né? E eu muito mal mesmo. Eu tinha problemas digestivos, minha barriga ficou muito inchada, minha barriga cresceu muito. E eu falava que tinha algum problema no fígado, algum problema nos rins, porque eu tava com barriga d'água. E a nutricionista falava que não, que já tinha visto meus exames, que não tinha dado nada. E o cardiologista a mesma coisa, falava a mesma coisa. E eu tive um problema também na coluna, né? Um dia eu tava na academia fazendo um fortalecimento do joelho, porque eu já tinha tido um problema no joelho esquerdo. E a lesão fazia com que eu sentisse muita dor. E eu moro no segundo andar, e todas as vezes que eu subia as escadas, que eu subia não, que eu descia as escadas da minha casa, na época eu também fazia faculdade, estudava no terceiro andar, todas as vezes que eu descia eu sentia muita dor, uma dor insuportável. Então eu fui pra academia fazer fortalecimento do joelho. No fortalecimento do joelho, eu trouxe a perna, quando eu trouxe a perna com a caneleira, né, de areia, com peso, eu trouxe a perna, que eu levantei o joelho fazendo exercício, a minha coluna. Na hora, a vértebra torceu, saiu do lugar, pinçou o nervo e eu tive uma dor insuportável, achei que eu ia morrer. Então, assim, eu passei por muita coisa na minha vida, muita coisa mesmo, sabe? Essa lesão na coluna foi muito séria, foi uma dor muito ruim. Eu pensei que eu ia morrer e eu falei com Deus, parecia que eu tava infartando, eu tava na academia, eu não tinha coragem de contar para as pessoas. E eu tô contando isso porque, assim, hoje quando eu vou à academia, não tem como não sentir a presença de Deus, não tem como não sentir que é Deus, sabe? O que eu faço hoje, eu não fazia nem um quinto do que eu faço hoje, eu não tinha condições físicas de fazer, né? Até o cuidar da casa, cuidar dos meus filhos, em tudo eu vejo Deus, porque não tem como, era muito diferente, não tem como. E aí eu tava pensando assim, né? Eu cheguei a falar com essa amiga de manhã e eu falei com ela, eu falei assim, eu acho que eu passei muitos anos da minha vida muito mal
para eu hoje reconhecer Deus em todos os momentos. Porque hoje, quando eu vou à academia, para algumas pessoas é uma coisa comum, é uma rotina comum, né? E faz sem dificuldade nenhuma. E eu fazia com muita dificuldade. Então hoje, quando eu vou e eu faço as coisas que eu faço hoje, não tem como eu não pensar em Deus quando eu tô lá fazendo. Não tem como eu não mentalizar de que do lugar de onde Deus me tirou e o lugar onde eu estou hoje, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que ele veio para que nós tivéssemos vida abundante. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, né? E o castigo que nós merecíamos estava sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então tudo que eu passei, né, a partir do momento que eu criei que a palavra é para mim, eu tenho direito de ter saúde, porque Jesus levou tudo que eu tô sentindo, eu passei a ter saúde. Eu sei que Deus não vai curar, é difícil o que eu vou dizer para você, eu sei que Deus não vai curar todo mundo, tá? Eu não fui curada por um privilégio, eu fui curada porque eu tinha um espírito de enfermidade. Então, tudo que tinha na minha vida, que Deus levou embora, foi para a honra e para a glória dele. Mas é difícil dizer isso para as pessoas, mas tem enfermidades que a pessoa não vai ficar curada. Porque é nesse processo de enfermidade que você vai glorificar o nome do Senhor, né? E eu entendo isso e eu respeito isso. Tem coisas que são para honra e para glória dele. Não tem. Você vai ser o milagre através do que você está vivendo. Eu tô falando isso também porque eu tenho enfermidades no meu corpo que eu ainda carrego e que é o mais interessante do que eu vou dizer para você. Que você vai falar assim: ah, Deus te curou. Muitas das coisas Deus não curou, não. Elas continuam aqui. A coluna, Deus operou. Mas se eu parar assim retinha, dá pra perceber, né? Que a escoliose, eu fico um pouquinho torta pro lado de cá. O coração, né? O cardiologista, isso foi inegável. O cardiologista encontrou, até o meu obstetra encontrou quando eu tava grávida. Eu tenho um sopro no coração e tenho um bloqueio de ramos esquerdo, né? Pulmonar esquerdo. Aliás, direito. Né? Se fosse esquerdo era um pouco mais grave. E eu por muito tempo eu ficava pensando assim: ah, não, eu vou fazer exame de novo, não vai dar nada, dessa vez não vai dar nada. E eu fazia o exame tava lá e constatava de novo. E agora na gravidez do meu filho mais novo, ele tá com 1 ano, na gravidez dele, no finalzinho, o médico olhou assim. Aliás, depois da gravidez, né? Eu tive nele porque eu tava com hemorragia, né? Depois do parto. E já há 3 meses que hemorragia, e eu fui nele e ele constatou de novo, né? Fez exame cardíaco de novo. O ginecologista, o obstetra, quando ele colocou, ele me mostrou, falou assim: olha, você tá ouvindo? É o sopro cardíaco. Eu falei assim: eu sei, né? Eu já sabia que ele tava aí. Mas eu sempre pensava que Deus ia me curar disso, que não ia mais dar no exame, não sei o quê. E nós tínhamos um amigo, né? Minha família tinha um amigo próximo, né? Que é cardiologista, e um dia ele estava na minha casa, eu contei pra ele, e ele é cristão, ele falou assim: é um bloqueio, né, alguma coisa, é uma artéria, né, que tá entupida e tal, uma veia, eu não entendo direito, não sei te dizer, né, são ramos, né, da artéria que tá entupido, pede a Deus, falou assim pra mim, e desde então eu venho pedindo a Deus pra me curar, mas eu entendi há pouco tempo, há bem pouco tempo mesmo, que tem coisas que Deus não vai curar, sabe por quê? Porque Deus podia ter me curado de tudo, mas eu ia à academia, eu tenho uma vida quase de atleta, tem dias, sabe? Claro que não é todo dia que meu rendimento é excelente, porque eu não sou atleta, né? Mas eu tenho um rendimento, um condicionamento físico hoje para uma pessoa que tem sopro cardíaco, bloqueio no coração, né? Uma cirurgia, né, na coluna espiritual para quem crê, né? Porque Deus me curou, tá lá, né? E várias outras, né? Vários outros problemas que eu tive na saúde. Inacreditável, eu acho inacreditável. Eu não consigo conceber naturalmente, de forma natural, as coisas que eu vivo, não tem como, né? Então, para os céticos aí que querem racionalizar todas as coisas, não tem como você racionalizar todas as coisas, não tem como. Eu não tinha saúde, eu sei quem eu era, eu não tinha saúde, né? Eu me arrastava para fazer as coisas, eu sobrevivia, por muitos anos eu sobrevivi. E hoje eu vivo, para a honra e para a glória de Deus, eu vivo,
sabe? Eu tava lá deitada na minha cama com meu filho, botei meu filho pra dormir, e eu pensei assim, nossa, vou cochilar um pouquinho aqui, eu comecei a ver um monte de coisa, sabe? Que não agrega em nada no YouTube, e o Espírito Santo começou a me incomodar de vir aqui gravar esse vídeo. E eu queria levantar da cama? Eu não queria levantar da cama, eu não queria vir fazer isso agora, né? Mas não é justo eu não dividir isso com as pessoas e as pessoas conhecerem o Deus que eu sirvo, o meu Deus. Porque tem muitas pessoas que estão perecendo e elas não conseguem entender que Deus garante pra mim, pra você, vida abundante, sabe? E eu vinha contando no WhatsApp pra uma amiga, né? Porque eu emagreci muito. E hoje eu entendi, hoje eu entendi o propósito de eu ter emagrecido. Hoje, né? Pra honra e pra glória de Deus, eu entendi o propósito. Eu emagreci, eu creio que hoje, assim, se eu fosse contabilizar, uns 22 quilos mais ou menos, né? E eu não entendia por que eu tinha emagrecido. Claro, eu sempre quis emagrecer e tal, e passei muitos problemas né, na verdade, eu sempre tive problema com a balança e isso sempre me frustrou muito, sabe? Mas eu quero contar pra vocês em outro vídeo sobre isso. Mas estou falando sobre isso porque é parte, né, do que eu faço na academia, do que eu vou lá fazer, me exercitar, treinar todos os dias. Então é isso, eu quero que você creia do fundo do seu coração que Deus tem algo melhor para sua vida. Eu não sei o que você está passando, né? Talvez você entenda o que eu falei para você. Talvez Deus não vai te curar, mas Ele vai te capacitar dentro da sua limitação de uma forma extraordinária que as pessoas não vão acreditar no que você faz, mediante a sua condição, né? Ou talvez em outras áreas, como eu fiquei também curada, em outras áreas totalmente curada, você vai ficar totalmente curada. Ou em outros momentos ainda, você vai ter lá, né, a sua cicatriz para você lembrar que Deus fez algo extraordinário, né? Como Ele fez na minha coluna. Eu comentei só sobre a coluna por cima, mas a coluna era algo assim na minha vida muito difícil, porque eu tomava muitos remédios para dor, para suportar a dor da coluna. E eu cheguei num ponto que eu tinha que escolher entre a dor de cabeça, entre a dor na coluna ou a dor no estômago, porque atacava o meu estômago os remédios da coluna. E o estômago doía demais, porque são muitos e muitos anos, as pessoas não têm noção, muitos anos eu sofri de enxaqueca crônica e aí o problema na coluna e muitos medicamentos, eu já tomava já o analgésico junto com o anti-inflamatório e eu não tinha mais, né, o fígado já estava ruim, o estômago muito, muito, muito debilitado, eu não tinha mais prazer em comer, e eu falava muito isso com Deus, eu falava, Senhor, eu queria ter condições de comer de tudo, de me alimentar igual uma pessoa normal, uma pessoa comum, e eu não tinha condições nenhuma, nem de me alimentar. Olha, eu tô falando pra vocês há 12 minutos, há 13, quase 13 minutos, olha quantos testemunhos, né, do que Deus fez na minha vida. Eu sou uma pessoa que se você falar assim, isso assim, sim, já tive. Já tive também. Isso assim, já tive também, né? Algumas coisas eu convivo com elas e vivo muito bem, porque Deus, né, permitiu que assim fosse. A palavra de Deus vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? Então, como eu disse, né, o meu condicionamento cardíaco hoje talvez não me permitisse fazer as coisas que eu faço, mas o poder dele se aperfeiçoa nessa fraqueza. Então, o que eu faço hoje é porque Deus permite que o meu corpo faça. E outras coisas Deus me curou totalmente, né? O meu estômago hoje, eu como de tudo, de tudo. É claro que tem coisas, gente, que o seu corpo não foi feito para ele. Então tem alimentos que o seu corpo não foi feito para ele, né? E eu, por exemplo, eu tenho alimentos que eu não como, porque eu já entendi que não é para mim, não é para mim. E aí foi difícil, porque são coisas que eu gosto, mas o Espírito Santo vai mostrando aquilo que não é para mim e dando força para eu deixar de lado. Né? Não é o que eu gostaria, mas é o que eu preciso, e isso a gente tem que entender, né? Todo milagre eu entendo que exige a nossa participação nele, né? Então assim, eu sentia dores, muita dor embaixo da costela direita, e eu não sabia de onde vinha essa dor, e por muitos anos eu, né, através do Espírito, né, porque é o que eu tava falando com essa amiga vindo, né? Eu já comecei a falar isso várias vezes e não concluí ainda. Eu tava vindo da academia, conversando com ela no WhatsApp e falando justamente pra ela, falando, fulana, Deus tratou o meu espiritual e o meu espiritual, porque a palavra de Deus vai dizer que o espírito sustenta o corpo no leito de enfermidade, né? Quando você tá passando seus problemas, o que te sustenta é o seu espírito,
né? Nós somos diferentes porque o nosso espírito é cuidado por Deus. Então o meu espírito sustenta o meu corpo, né? Mas eu tive que passar muito tempo vegana, né? Outra hora vegetariana, e por muitos anos eu cortei açúcar da minha vida, né? E para ir entendendo hoje, né, eu conto como testemunho, para ir entendendo o condicionamento do meu corpo, como que o meu corpo funcionava, porque eu tinha uma dor crônica embaixo da costela, sabe, um inchaço na barriga, um desconforto quando eu comia. E aí Deus foi me mostrando, através desse processo de jejuns que eu fazia, jejum de carne, jejum de açúcar, jejum de alguns alimentos, através desses jejuns que eu fui fazendo, que o Espírito Santo foi me impulsionando a fazer, é que eu fui entendendo que tinha substâncias que não eram para o meu corpo, né? E fui tirando aquilo que me fazia mal. E vivo muito melhor, né? Talvez ainda tenha algumas coisas que eu precise melhorar, mas hoje, para honra e para glória de Deus, eu como de tudo, né? Eu como de tudo. Mas é um processo de você entender o seu corpo. Nosso corpo foi criado como um automóvel, né? Você não pode colocar um óleo que não é específico para aquele motor, porque você vai estragar o motor do carro. Então, o meu corpo e o seu corpo, ele funciona exatamente assim, né? Tem coisas que não dá para você botar para dentro, né? Tem coisas que não é para você, né? Se você come alguma coisa, por exemplo, você sente que sempre que você come aquilo não cai bem, aquilo não é pra você. Então a gente precisa aceitar isso. Eu contei no outro vídeo, né, sobre os rins, e eu não bebia água, né? A minha vida era muito difícil eu beber água. Eu acho que eu bebia um copo de água por dia, 2 no máximo. Muito calor, eu até bebia muita água, mas assim, não sei nem contabilizar, mas era bem, bem medíocre, uma quantidade muito medíocre perto da necessidade do meu corpo físico. E aí eu adoeci dos rins. E aí não tem como. Aí você quer orar, pedir a Deus, Senhor, por favor. Ele vai fazer. Mas ele primeiro ele vai te acordar, eu entendo, daquilo que você precisa fazer. Olha, eu vou te curar, mas participa do milagre. Você precisa participar às vezes do milagre. Porque às vezes a gente quer só o milagre, a gente não quer se sacrificar, né? E eu não tenho como não vir aqui gravar esse vídeo e contar isso para as pessoas. Eu não tenho, seria muita ingratidão da minha parte, porque o Espírito Santo me tocou de vir fazer isso, e o que eu recebi eu entendo que não é pra mim, é pra honra e pra glória de Deus, e do jeito que eu prometi que a minha vida ia ser pra honrar a Deus, assim eu tô aqui fazendo exatamente isso, contando e glorificando o nome de Deus, porque não é sobre mim e não é pra mim, é sobre quem Ele é, porque tudo é dele, por Ele, pra Ele. Então, assim, ele fez um milagre na minha vida para que o meu milagre possa ser canal para outros milagres na vida de outras pessoas. E eu vou falar o que eu falei para essa amiga no WhatsApp: cuida do seu espírito, porque quem sustenta o seu corpo é o seu espírito. E quando o nosso espiritual está cuidado por Deus, guardado por Deus, ele sustenta, ele garante sustento para o seu corpo físico, né? Eu entendo isso hoje e eu queria dividir isso com você. Eu queria que você aceitasse essa verdade na sua vida. Tem promessas maravilhosas na palavra de Deus para você, como tem para mim, para minha família. Mas você precisa crer, você precisa buscar, você precisa curar o seu espírito, deixar o Espírito Santo curar a sua alma, curar o seu corpo físico. Porque tudo é um conjunto, né? Deus não nos fez em 3 partes para que elas vivessem separadas, mas que elas complementassem uma outra. Nós somos carne, alma e espírito, né? Uma tricotomia, e nós somos um conjunto. Nós não somos algo isolado, nós não somos só uma alma, ou só um corpo, ou só um espírito. Alimenta o teu espírito com aquilo que vem de Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, Pai. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que vão me ouvir daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, e elas precisam crer, Senhor, que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus que usa, o Deus que pode todas as coisas, que para o Senhor nada é impossível, Pai.
que elas venham receber de Ti, Senhor, uma porção de fé, uma porção de coragem, uma porção de força, meu Deus, que elas venham crer que a vida delas, Pai, foi feita para ser um testemunho vivo nessa terra, que o Senhor tem elas como testemunha da Tua obra, Pai, que elas possam viver, mas viver plenamente, viver em graça, fé, saúde, Pai, prosperidade, Senhor, ausência de necessidades. Em nome de Jesus, visita cada corpo, Senhor, visita cada alma e visita cada espírito nessa hora, Senhor, que elas possam sentir o toque do Teu Espírito Santo dentro do coração delas, meu Pai, para que elas venham ter a certeza e a convicção da Tua presença na vida delas, para que elas venham escolher, Senhor, entregar o Espírito a Ti, para que o Senhor venha cuidar dessas vidas, cuidar dessas almas, cuidar desses corpos, Senhor. Eu sei que o nosso lugar não é aqui, Pai, aqui ainda vamos enfermar muitas vezes, ainda vamos precisar, Senhor, né, clamar pela saúde, ainda vamos passar por processos na nossa saúde, no nosso físico, no nosso emocional, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que nos cura, o Senhor é um Deus que nos transforma, o Senhor é um Deus que usa tudo, Senhor, tudo que nos acontece, para a Sua honra, para a Sua glória e como testemunho do que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer. Até que nós possamos ir viver com o Senhor na glória, Pai. Um corpo glorioso que não adoece mais, um corpo que vai viver eternamente junto contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Visita o coração de cada pessoa que me ouviu, cada pessoa que me assistiu nessa hora. E que o Senhor possa, Pai, passar do Teu bálsamo sobre a vida dessa pessoa. Que elas possam se sentir tocadas, Pai. Não somente no físico, mas no espiritual e no coração, Senhor. E que elas venham aceitar a verdade, que é Cristo Jesus, aquele que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. É o que eu te peço, te louvo, te agradeço, porque creio, Senhor, e vivo a Tua verdade na minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.